Boa noite, você está no GeoNews e hoje falaremos sobre os muros e fronteiras. Separamos uma equipe de qualidade para explicar sobre o assunto, mas antes de começar a matéria, falaremos duas curiosidades sobre os muros e fronteiras. En vägg är en fysisk konstruktion som finns för att skilja världen inifrån världen. Muro é uma construção física que existe para dividir o mundo de dentro do mundo de fora. Muro cria territórios e evita o encontro indesejado com o outro, além de limitar a livre circulação no espaço e também servir como barreira de proteção. Uma fronteira é uma linha física ou artificial que separa áreas geográficas e são conhecidas principalmente por serem limites políticos e separarem países. Uma fronteira também descreve a área controlada por um poder administrativo ou político. O governo de um país só pode criar e impor leis dentro de suas fronteiras. Por exemplo, Regeringen för en land kan till exempel bara skapa och verkställa lagar inom sina gränser. Os muros crescem por todo lado e formam uma imensa barreira geográfica. Em 1989, quando caiu o Muro de Berlim, símbolo da Guerra Fria, havia 16 muros a defender fronteiras no mundo. Hoje, existem 65 construídas ou em vias de ficarem prontas. O principal motivo para a criação dos muros contemporâneos é o controle do fluxo migratório nas fronteiras dos países. Muito obrigado! A partir da criação dos estados de computação, todos eles sentiram a necessidade de estabelecer fronteiras, promovendo a separação entre os países para que não houvesse uma intervenção da soberania, ou seja, para que um país não tentasse ingressar no território vizinho. Com isso, falaremos sobre elas, começando com o Muro da Cisjordânia, com o geógrafo Gustavo. The West Bank Wall, or Wall of Shame, as critics of the Israeli. O Muro da Cisjordânia, ou Muro da Vergonha, como é chamado pelos críticos da ocupação israelense, começou a ser construído em 2002, período da Segunda Intifada, e ainda se encontra em fase de execução. Ele separa Israel do território palestino da Cisjordânia. Na época, foi dito que o intuito era impedir a entrada de palestinos para prevenir atos de terrorismo. Os que se opõem à barreira denunciam que o muro é uma ferramenta utilizada por Israel para, além de interditar as negociações de paz por estabelecer unilateralmente novas fronteiras, também anexar gradualmente porções do território palestino, muitas das quais passaram a abrigar assentamentos israelenses. Além disso, existem várias críticas direcionadas ao Muro de Israel, como a de que ele separaria famílias, isolaria os povos palestinos de suas fontes de trabalho e de recursos naturais, além de acusações que afirmam que esse muro estaria sendo construído em áreas para além da fronteira, reduzindo ainda mais o território já diminuto dos palestinos atualmente. A parede de concreto, ferro e arame farpado tem cerca de 440 quilômetros de extensão. Se a construção da barreira for finalizada, cercando todo o território da Cisjordânia, o muro se estenderá para aproximadamente 700 quilômetros. Is completed, surrounding the entire territory from the West Bank. The wall will extend for approximately 700 kilometers. Ótima explicação, Gustavo. Agora falaremos sobre os muros Celta e Melilla, que fica entre Espanha e Marrocos. Ceuta og Melilla er den spanske enklave i Afrika og repræsenterer resterne af europæisk kolonialisme på det afrikanske. Ceuta e Melilla são um enclave espanhol na África e representam o resquício do colonialismo europeu no continente africano. Sob o domínio espanhol, as duas cidades fazem divisa com o Marrocos e estão muito próximas do Estreito de Gibraltar, pequeno intervalo oceânico que separa os dois continentes. Até os anos 1990, a divisão entre os territórios espanhol e marroquino era pouco perceptível e o trânsito de pessoas de um local para o outro era comum. Com a institucionalização na União Europeia e a política de livre circulação dos cidadãos europeus, a Espanha foi incentivada a apertar o cerco em suas zonas fronteiriças. Assim foram erguidos os muros, que chegam juntos a 20 km de extensão, com o objetivo de impedir a imigração de africanos para a Europa. Således blev murene, der tilsammen har en længde på 20 km, opført for at forhindre indvandring af afrikanere til Europa. Interessante, mas como foi o muro construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México?
Le mur construit par les États-Unis à la frontière avec le Mexique est le symbole de la politique anti-immigration des O muro, construído pelos Estados Unidos na fronteira com o México, é o símbolo da política anti-imigração norte-americana, sendo que seu objetivo é conter a onda migratória de mexicanos e outros povos em direção aos Estados Unidos. Além da barreira em si, o Muro do México conta com fiscais dentro e fora de suas construções, além de equipamentos detectores de movimento e outras formas de vigiar a fronteira. No entanto, mesmo com a existência da barreira, são muitos mexicanos que migram de uma área para outra, isso sem mencionar o número de pessoas que morrem durante o percurso, feito muitas vezes por especialistas em tráfico de pessoas, os chamados coiotes. d'une région à une autre, sans parler du nombre de personnes décédées en cours de route, souvent commis par des spécialistes de la traite les gens, les soi-disant coyotes. Agora, com nossa repórter russa, falaremos sobre o muro entre a Turquia e a Grécia. Остров Кипр разделен между греками и турками, и это разделение родилось кровавым. A ilha de Chipre é dividida entre gregos e turcos, e essa divisão nasceu sangrenta, depois de anos de conflitos e embates envolvendo os dois lados. Em 1974, um muro foi construído para marcar que parte do território pertencia a quem. Batizado de Linha Verde, o muro passa bem no meio da capital Nicósia. E desde 2003, os ônibus estão mais tranquilos e a Turquia permite passagens diárias de um lado para o outro. Outra fronteira controversa entre a Grécia e a Turquia é a que margeia o rio Evros. Como o lugar é uma porta de entrada facilitado para imigrantes ilegais, a União Europeia pressionou a Grécia a construir uma cerca que impedisse a passagem de gente pela região. Mesmo com a crise comendo solta por lá, o país investiu 3,2 milhões de euros para erguer um muro de 10 quilômetros de extensão. Чтобы построить 10-километровую стену расширения. Obrigado em russo. Agora falaremos sobre o conflito entre as Coreias do Sul e do Norte. Il muro della Corea del Nord e della Corea del Sud corre lungo il parallelo 38, la striscia di terra. O Muro da Coreia do Norte e Coreia do Sul é percorrido ao longo do paralelo 38, a uma faixa de terra que divide a Península Coreana em dois países, sendo que eles têm 250 km de comprimento. Após o armistício que interrompeu sem por fim formar a guerra entre os dois lados, que foi o símbolo do embate entre as duas superpotências durante a Guerra Fria, o Norte comunista, com o apoio da União Soviética, que depois entrou em colapso em 1999, e o Sul com o apoio dos Estados Unidos, como uma democracia liberal capitalista, essa porção de território foi transformada em uma zona desmilitarizada, mantendo-se em guerra até os dias atuais, com o principal líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Ou seja, essa divisão é dada por uma faixa neutra, onde os militares das duas Coreias podem transitar, mas sem cruzar a linha que demarca o território de cada um dos países. Cui i militari delle due Coree possono transitare, ma senza attraversare la linea che segna il territorio di ciascun paese. Esse Kim Jong-un é um louco mesmo, hein? E tudo isso foi causado pela Guerra Fria. Agora vamos falar sobre as fronteiras e os conflitos fronteiriços e em seguida citar o conflito entre Japão e União Soviética. Tudo com o nosso repórter Antônio Cláudio Barbosa. As guerras de fronteiras soviéticas e japonesas foram uma série de conflitos fronteiriços que ocorreu entre 1932 e 1939, antes da ocupação japonesa da Manchúria. A União Soviética havia entrado em conflitos com a China, na fronteira da Manchúria. Após a criação do Manchukuo, o Japão voltou-se aos territórios soviéticos na Sibéria que compartilhava fronteiras e seus interesses. Muito obrigado, Toninho. Agora vamos falar sobre o conflito entre Afeganistão e Paquistão. The conflict between Afghanistan and Pakistan. O conflito entre o Afeganistão e o Paquistão são bombardeios que têm ocorrido ao longo da fronteira na linha Duran, entre as forças militares do Paquistão, as forças paramilitares e as forças nacionais de segurança do Afeganistão. A mais recente hostilidade começou em 2003 e continuou até 2013, depois que mísseis teriam sido disparados do Paquistão. Os bombardeios transfronteiriços se intensificaram em 2011 e 2012, com muitos relatórios de diferentes ocasiões, alegando que mísseis paquistanenses atingiram áreas civis dentro do Afeganistão. A maior parte desses estão relacionados com os ataques de drone dos Estados Unidos no Paquistão do lado afegão. A insurgência talibã é o fato de que a fronteira nunca foi devidamente marcada.
Taliban is the fact that the border was never properly marked. Muito interessante esse conflito. Agora, com nossa repórter alemã, falaremos sobre o conflito entre a Síria e a Turquia. Grenzkonflikte zwischen Syrien und der Türkei begannen Conflitos fronteiriços entre Síria e Turquia começaram em 2012, quando um projétil de artilharia disparado da Síria matou 5 e feriu pelo menos 10 cidadãos turcos na Turquia. Diante disso, as Forças Armadas da Turquia realizaram um bombardeio em postos militares sírios, sendo que o conflito entre a Turquia e a Síria surgiu após o governo turco adquirir uma posição no âmbito da guerra civil síria. E ao longo da guerra, o presidente sírio Bashar al-Assad acusou a Turquia, os Estados Unidos, Qatar, Arábia Saudita e outros países de apoiar grupos terroristas, referindo-se aos sírios, pelo fornecimento de armas e dinheiro, assim como de interferir em assuntos internos da Síria. Com isso, o governo turco, liderado pelo primeiro-ministro Recep Tayyip Erdogan, acusou a Síria de violar os direitos humanos do povo sírio ao atacar civis indefesos e pediu uma ação rápida da comunidade internacional para conter a morte de cidadãos sírios e pediu a Bashar al-Assad que renunciasse ao cargo de presidente da Síria. Recentemente, o conflito levou a um bloqueio econômico entre dois países, ataques às cidades e confrontos que prefiguraram a ameaça de uma possível guerra entre a Síria e a Turquia. eines möglichen Krieges zwischen Syrien und der Türkei. Ótima matéria! Agora, com o renomado geógrafo brasileiro, falaremos sobre o conflito coreano. O conflito coreano, que ocorreu entre as Coreias do Norte e do Sul, ocorreu no início da década de 1950, em uma disputa territorial e também política entre quem deveria dominar toda a península coreana. A guerra começou com o apoio da Coreia do Norte, a Coreia do Norte sendo financiada pela União Soviética e posteriormente, com o tempo, pela China, e depois teve com a entrada dos Estados Unidos e da ONU do lado da Coreia do Sul. Essa guerra perdurou 5 anos e foi um teste de poderio militar dos equipamentos desenvolvidos pós-Segunda Guerra Mundial. Atualmente a Coreia do Norte não tem apoio de nenhum outro país socialista e está desenvolvendo seu próprio programa de mísseis balísticos intercontinentais nucleares, tentando se transformar numa potência mundial nuclear. Excelente matéria! E para finalizar, vamos com o conflito entre Israel e Síria. Os conflitos entre Síria e israelenses começaram dia 11 de novembro de 2012, quando morteiros caíram perto de um posto militar israelense, nas colinas de Golan, ocupado por Israel. Israel respondeu disparando tiros de advertência contra Síria. Isso representou os primeiros incidentes entre os dois países, desde a guerra de Yom Kippur, quase 40 anos antes. Esses conflitos acontecem até hoje e geram muita violência. E assim encerramos mais uma edição do nosso programa. Espero que tenham entendido. Boa noite e até a próxima!